saudáveis. Eu acho que esse assunto é um assunto do momento, né? No contexto família, eu penso que um dos assuntos mais desafiadores é esse. Como educar filhos numa época como essa, né? Como trabalhar nesse limite, ou nesse limite não, nesse equilíbrio entre amor e limites. Às vezes ou nós caímos por um lado, né, só amor, 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 ou então caímos do outro lado de uma rigidez que eu creio que é o modelo de anos atrás, né? O modelo de algumas décadas era apenas um modelo fundamentado nos limites, na rigidez, no não pode, nas regras, e faltava a manifestação do afeto, do amor. Mas o equilíbrio está exatamente em saber transitar entre essas duas coisas. Aí o resultado será, então, um resultado maravilhoso, filhos saudáveis. Bom, para começo de conversa, nós vamos assistir agora um vídeo muito interessante. A gente está rindo. Mas a pergunta é, alguém aqui já viu alguma cena semelhante a esta? Ou já vivenciou uma cena semelhante a esta? Não tão intensa assim, né? Mas a criança desejar alguma coisa e expor o pai assim, né? No lugar público, no supermercado. E aí, o que vocês pensam desse vídeo, né? Já que é para começo da nossa conversa. E aí? É constrangedor, né? Ai, que a vontade de ter foi dar uns tapas. Dá vontade de fazer o quê, viu? Dá vontade de dar uns tapas. Dar uns tapas? Seria esse o caminho correto, né? Mas a vergonha que você passa é tão grande. Eu acho que o pai, ele pode até ficar surpreso, porque às vezes não conhece a força que o filho tem sobre ele, né? Então ele se espanta e pode ficar sem ação. Ou então vai acabar cedendo, né? Para não passar tanto vergonha. Agora a pergunta é, bom, a Vilma disse que dá vontade de dar uns tapas, o pai fica sem ação, né, Nelma? E aí, doutora Luciana, o que passa pela cabeça quando vê uma cena dessa? Eu acho que ela não deve ter uma situação isolada, né, na família, né? Uma criança que chega a um ponto que já tem um contexto, eu acho, já carrega uma educação muito afetada. Agora, parece que a gente tem que, numa situação que a criança tem um surto, tem que conter a criança, tem que tirar do ambiente também. Eu gosto dessa colocação, eu preciso conter a criança e retirar a criança do ambiente. Quer dizer, de alguma maneira, o pai, de alguma maneira não, com certeza o pai tem muito mais força, estou falando de força física mesmo, não é? Força física, para poder pegar essa criança e retirar-se com essa criança para um lugar isolado, onde ele possa tentar trabalhar isso, conversar com a criança em cima do que está acontecendo. Agora, por outro lado, se isso não é trabalhado no dia a dia, em casa, nas coisas menores, em situações bem domésticas, vamos colocar assim, a coisa vai se tornar pública, né? Então essa criança é um exemplo muito próprio de uma criança criada, né? Não vou falar nem educada, criada mesmo, sem limite, sem saber até onde ela pode ir. Esse pai, com esse olhar perplexo, né? Ele deve estar pensando, meu Deus, quem é essa criaturinha que está aqui
ou seja, todo domínio, uma criança que dá vazão à raiva, à ira, mas aí a gente abre em cima disso, porque como a Luciana me falou, não é uma coisa isolada. A pergunta é: que construção esse pai, essa mãe está fazendo para o filho chegar nesse ponto? Porque ele foi um acesso de ira, de raiva, porque uma coisa é a criança chorar. Eu quero, o pai diz não pode, e a criança chorar, a criança fazer bico, ficar empurrada. Mas outra coisa é fazer o que esse menino fez. Qual é a construção que está acontecendo no dia a dia, na relação pais e filhos? Mas aí vamos dar sequência, só para a gente poder ir. Muito bem. Educação é igual a amor mais limites. Amor mais limites. Que vai resultar em filhos saudáveis. E agora eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, que a gente refletisse como nós podemos amar nossos filhos. Eu já disse no início, muita gente fica no extremo só do amor, 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 acha que amar filho é deixar fazer o que bem entende, e outros, noutros tempos, hoje está fora de moda, fica só no limite. Mas como nós podemos demonstrar amor aos nossos filhos? Como eu amo os meus filhos, Como? Como é que você ama seu filho, sua filha, Vilma? Como eu amo. É inexplicável, porque a gente ama de uma forma tão intensa que é inexplicável você amar. Dói, chega a doer, o amor que a gente sente por eles. Mas isso não nos dá o direito de deixá-los fazer o que eles querem. Mesmo a gente amando, ao ponto de doer, eles não podem agir como eles querem, como tem que. Agora, como transferir ou transportar essa intensidade de amor, de afeto que chega a doer? Dói mesmo, Dói mesmo. Tem uma fala muito comum por aí que é a seguinte: olha, mexeu comigo, tudo bem, mas mexeu com meu filho, é assim dentro. Tocou no meu filho, aí complica. Comigo tudo bem, mas o meu filho não, Por causa desse amor que é intenso, desse amor que dói, Então, intensidade. Agora, como que é essa intensidade, como que nós vamos transportar essa intensidade para a prática? O que é amar na prática? Porque amor não é apenas esse sentimento. Amor não é essa coisa que faz a gente até sentir dor. Vamos pensar em termos de prática. O que seria amar os filhos na prática? Uma palavra. Educar. Ok, educar. Tânia, carinho, afeto. Carinho, afeto. Pode ser junto aí. Carinho, afeto. O que mais? Limite. Esse limite a gente poderia pensar colocando até do lado ali disciplina? Disciplina? Sim. Porque o limite ele vai ser estabelecido e ele só se tornará vago apesar de uma disciplina, por meio de hábitos, de correções devidas, de maneira adequada. O que mais, gente? Amizade. O que seria essa amizade entre pais e filhos? O filho ter o pai e a mãe como seus melhores amigos. Os filhos terem o pai e a mãe como seus melhores amigos. Eu acho. Confiança. Vamos pensar. Ok. Eu gosto dessa colocação que dá pra gente debater. Respeito. Tá, então vamos pensar aqui. Amizade. Então os pais devem ser ou não os melhores amigos dos filhos? Eu acho que os pais Não. podem ser amigos, mas os melhores amigos. Companheirismo. Não, acho que tem que ter uma relação hierárquica. Pai e filho. Pai e mãe são pai e mãe, amigos, Sim, porque são respeito. amigos para trocar outro tipo de ideia. Eu gosto dessa expressão aqui, Uma educação hierárquica. Numa relação de autoridade, respeito, Porque amigo não dá limite. Amigo não dá limite. Agora, por outro lado, deve se desenvolver a partir dessa relação hierárquica
uma relação de confiança para que esses filhos possam ter abertura para abrir o coração dos pais. Não naquela amizade, não naquela amizade, ele é um amiguinho, como hoje a gente percebe isso, né? Paizão, que se o filho é o filho que usa a tatuagem, usa o brincão, ele também usa o brincão, a tatuagem, porque ele é um amigão do filho. Né? Nesse sentido é pernicioso, porque anula essa relação de autoridade, essa relação hierárquica. Fica tudo num plano muito horizontal. Né? Isso é bacana entre amigos, isso é bacana entre funcionários da empresa, que hoje, né, é nesse sentido que a gente deve ver olhar uns aos outros, né, no contexto empresarial, mas no contexto família. É preciso que os filhos reconheçam que tem alguém que é responsável por eles, né, que tem uma autoridade. E quando eu falo autoridade, é bem diferente de autoritarismo, né, que é uma coisa de outros tempos aí. Então, o que a gente poderia colocar ali, como vocês colocaram? Autoridade. Autoridade. Agora tem, queridos, algo que para mim é fundamental, já eu deixei vocês falarem, agora eu vou falar de algo que para mim é extremamente fundamental, que é o modo de amar os filhos. Doar tempo. Doar tempo. Vocês concordam? Doação do tempo. Como isso é importante. Nós não podemos demonstrar a intensidade do nosso amor, nós não podemos educar, não podemos repartir carinho e afeto, estabelecer limite a partir de uma disciplina, de hábitos que devem ser formados, disciplina no contexto de correção também, fazer as devidas correções. Não podemos também gerar uma referência de autoridade se não investirmos no tempo, sem a doação do tempo. E aí mora um grande problema, né? Porque tempo hoje é um bem escasso. Tempo hoje é um bem escasso. Gostei disso, Leandro. Gostei. Mas doar tempo com qualidade, né, Iana? Porque também não adianta você doar uma tarde inteira do seu filho e não ter aquela qualidade, né? Não a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que você passa com ele. Pois é, mas quando a gente fala doar, porque a doação significa que você está inteiramente envolvido ali naquele momento, né? Se eu estou doando, eu estou oferecendo, eu estou pegando algo que é meu e entregando para o outro. Então, doar significa viver com intensidade esse tempo com os filhos. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém educa um filho com as migalhas do final da noite. Migalhas de tempo. Não, você tem uma experiência interessante nesse sentido, né? De tempo, você fala? Porque você abriu mão. Eu abri mão do meu consultório, né, da minha vida profissional, porque eu ficava muito afligida, porque eu via a necessidade dos meus filhos de terem tempo meu, né? Mas eu ficava muito sobrecarregada com o trabalho, sou dentista. E aí eu optei, então, na minha gestação, de dar uma paralisada nessa área profissional para poder dedicar, né, as crianças. E quando eu fiz isso, eu senti tanto alívio, eu senti uma alegria tão grande, né, porque eu vivia com um conflito muito grande com a minha profissão, porque a profissão, para você se ver bem, você tem que se dedicar também, você tem que doar o seu tempo. E cada vez mais eu vejo que a dedicação profissional é básica para você poder vencer a competitividade que você tem, né, no mercado. Então, mas eu ficava em conflito com aquilo. Então, a hora que eu entrei em acordo com o Dervi, né, com meu esposo, porque eu estava esperando o terceiro filho. Então, eu não queria ver mais um sofrendo, assim, no sentido de que eu sentia que as duas primeiras precisavam tanto de mim, eu
podia dedicar tanto. Então eu optei, ele me acobertou, né? Graças a Deus que tinha alguém que eu podia dividir essa carga. Então aí eu dediquei exclusivamente para eles. E aí vieram mais 2, então eu fiquei um pouco presa, né? Mas vieram os 2, né? O terceiro e quarto filho. Então, hoje eu olho para trás e eu sinto a alegria de ter feito essa opção, né? Apesar de pensar assim, se eu não tivesse parado, hoje eu poderia estar lá na frente, fazendo tantas coisas, mas eu senti que foi uma prioridade muito básica para mim. Valeu a pena, né? Valeu a pena. E já é vovó, né? Sou vovó, estou curtindo. 7? 7 filhos, 7 netos. 7 netos. Delícia. Queridos, vamos dar sequência aqui então? Próxima proposta de conversa aí. O que eu entendo por limites? O que eu entendo por limites? É uma pergunta para a gente pensar. É o que eu entendo. Coloquei na primeira pessoa, exatamente para trazer cada um para si mesmo. O que eu entendo? Se abriu para a gente falar, Pode chamar. eu entendo, assim, numa perspectiva até maior, né, da criação de Deus, eu entendo que limites é proteção. Gostei. Então não é nada, para mim não é Proteção. coisa que cerceia a liberdade, de punição, mas para mim a ideia de proteção. Mas é isso mesmo, quando a gente pensa, né? Vamos trazer isso para um contexto bem prático. Se a gente tem algo que é valioso, que é... A palavra é essa, algo valioso, um tesouro, a gente não deixa por aí. A gente procura estabelecer uma proteção em torno daquilo, né? Um limite. Ou se eu tenho a minha casa, o meu espaço, o meu lote, esse lote ele é cercado, né? Ele tem muros em volta, no sentido que deixa claro que aquilo ali é algo que não pode estar sendo invadido. Então, proteção, eu gosto dessa proposta, que é diferente de superproteção, porque a superproteção vai provocar o quê? O que pode provocar a superproteção? O vídeo aí que a gente acabou de ver também tem a ver com superproteção. Que pode cair do outro lado? No outro extremo? É 8 ou 80, né? Se você super proteger demais, amanhã, no futuro, essa criança pode vir a ser um monte de coisa que você nunca imaginou ser ela. Ou, por outro lado, ficar tão retraído. Eu acho que mexe com a criança, assim, psicológico. Agora tem uma pergunta ali, olha, quais os benefícios do não? Porque o limite está muito envolvido também, ou muito relacionado, melhor dizendo, com essa pequena palavrinha, não. Quais os benefícios do não? Porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, até entrando, pegando ali a sequência da sua fala. Então, muitas vezes os pais acham que essa proteção, vamos pensar assim, nós estamos vinculando proteção a limites. Mas muitos pais acham que essa proteção é proteger demais, deixar a criança fazendo o que bem quer, porque olha, se eu tolir a criança... É muito interessante a gente pensar algumas coisas. A história da psicologia de alguma coisa vai falar sobre isso, né? Até os anos 60, aqui no Brasil, né? Porque as coisas aqui chegam bem depois, no nosso período depois de ditadura, a psicologia que era repulsiva às pessoas era a psicologia comportamental, porque foi muito usada na época da ditadura. Só que contrariando a psicologia comportamental, surgiu a psicologia humanista, né, rogeriana, que diz o seguinte, que a criança tem que ficar livre o tempo todo para desenvolver as suas potencialidades. Então deixa a criança fazer o que bem entende, que você não pode tolir a criança,
porque isso pode trazer consequências, e o não foi retirado, o não foi anulado. Por quê? Porque na comportamental o não, ele é usado para formar hábito, ele é usado para, de alguma maneira, vamos usar uma palavra um pouco grotesca, mas é exatamente isso, para moldar o comportamento. E já a psicologia humanista não, olha, você não pode tolir a potencialidade do seu filho. E aí então, para nós aqui, né, a coisa ficou muito assim, depois, exatamente pós-ditadura, a coisa ficou nesse campo do tudo pode. A criança pode tudo, porque ela tem que desenvolver o seu potencial, ela tem que ter suas experiências. Mas a pergunta é, a criança tem consciência do certo e do errado? Não tem. Uma criança de 2, 3, 4 anos, até mesmo uma criança aí de 10 anos, vamos pegar essa idade, não tem ainda, um adolescente ainda não sabe. E dependendo até do adulto, ainda não sabe definir bem o certo e errado. Se soubesse, as prisões não estariam cheias, não é verdade? Adultos que não sabem definir o que é certo e errado. E tudo começa lá atrás. Eu me lembro que quando aquela garota matou os pais, ou foi cúmplice da morte dos pais em São Paulo, aquela família de descendência alemã, uma coisa que nós discutimos muito foi em torno disso. Possivelmente uma criança que nunca recebeu o não na vida. Na hora que recebe o não, e esse não pode vir de várias maneiras, aí a pessoa reage. Reage, eu tenho que tirar a vida de quem me pôs uma barra. Eu tenho que tirar a vida daquele que está sendo um tropeço para mim, um obstáculo, para que eu alcance os meus objetivos. Então o objetivo era viver a vida com o rapaz, ter a herança, então eu mato os meus pais, porque eles agora estão me dizendo não, e eu não aceito não. E a gente pode pensar que a grande maioria das pessoas que hoje praticam todo tipo de crime horroroso, pessoas que não souberam lidar com esse não. E quando eu falo isso, eu não estou pensando numa classe social desfavorecida, não. Estou pensando em classe média alta, especialmente. Vocês querem ver um outro exemplo, muito antigo, mas para mim ele é clássico? Quando aqueles jovens, filhos de classe alta em Brasília, colocaram fogo no índio. Não é? Jovens que não tinham essa barreira. E até essa proteção no sentido de formar o seu caráter e a sua personalidade. Jovens que não tinham limites, jovens que achavam que, olha, para a gente rir, para a gente zombar, a gente pode matar um ser humano, para a gente se divertir, né? Então, isso é muito sério. E a gente está falando desses benefícios do não. Não é extremamente importante para a formação da personalidade da criança. Porque a vida tem os seus nãos, não é? A vida reserva muitos nãos. Então, se papai e mamãe não ensinar a criança, dizendo, olha, não pode, e o não deve ser sempre seguido de uma explicação. Não pode por causa disso, disso, disso. Não pode porque é perigoso para você. Não pode que mamãe ama você ou papai ama você, e isso vai te fazer mal. E deixa a criança, no primeiro momento que ela espernear, é hora de deixar claro para ela quem é a autoridade ali. Quem é a autoridade? No vídeo que nós assistimos, a criança era a autoridade sobre aquele pai. Não é? O pai ficou estático, sem entender, sem ação. Então é preciso deixar isso muito claro. O que mais a gente pode pensar em termos de limites? Proteção é uma boa palavra, nesse sentido de delimitar, né? E até mesmo delimitar a educação, porque hoje a educação está sendo terceirizada. A vovó educa, né? A babá educa, quem mais educa? A escola educa, né? E tantas outras pessoas se metem e a criança fica tão dividida. Quando a gente pensa em doenças, as psicopatologias, né? Uma discussão que tem em torno de uma das causas, na
vertente da psicologia sistêmica, uma das causas da esquizofrenia pode ser uma educação dividida, uma educação pulverizada, né? Porque esquizo significa fenda, divisão da personalidade. Então, se papai e mamãe têm uma determinada linha de educação e a vovós interfere com outra, ou então se é papai e mamãe que são divididos, ou então se essa educação não é clara, se esse limite não é claro, se esse não é bem colocado e seguido de uma explicação, isso no decorrer da vida, no momento de um evento estressor, pode desencadear. Porque está lá como vamos colocar como, tomando até, no caso aqui, tem uma médica aqui, a gente tem que ter cuidado de falar, né, doutora Luciana? Mas como um micro-organismo que está lá, uma fendazinha que está lá, na personalidade. Não significa que toda pessoa que tem uma educação dividida vai ter um surto psicótico, vai desencadear, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode abrir ali algo. No momento, num evento estressor, no decorrer da vida, isso pode abrir, né? Aquilo que está tão mínimo ali pode virar. Eu acho bacana pensar nisso agora, me lembrei, né, aqui, do filmezinho da Era do Gelo, do bichinho que fica atrás da castanha. Às vezes é um toquezinho, abre todo o paredão, né? E mais ou menos alguma coisa assim. Ok, então além de proteção, o que a gente pode pensar mais em termos de limites? Consciência de? Do que é o certo e o que é errado. Então consciência do certo e do errado. Bacana. Consciência do certo e do errado. E aí a gente volta, o tempo é curto, a gente não pode aprender tem mais coisa. Mas preste atenção, que isso é bacana, olha, consciência do certo e do errado. A televisão não pode passar para os nossos filhos o que é certo e errado. Pode? Não pode. A babá, às vezes, não tem a mínima condição de passar para a criança o que é certo e errado. Não é responsabilidade dela. A responsabilidade é exclusiva dos pais, de trazer essa consciência à criança do que é certo e do que é errado, né? Então, proteção, consciência do certo e do errado, limites, está muito vinculado também à disciplina. É a disciplina, que a gente já tem falado, né? Então, podemos pensar também na disciplina, uma disciplina da maneira correta, uma disciplina associada a amor. Eu me lembro que no meu tempo de professora, né, regência de classe, eu tinha um aluno que dava muita dor de cabeça, e eu chamei o pai lá e falei: olha, senhor fulano, disciplina mais amor é igual a bom caráter. Falei: o fulaninho está precisando, que era só amor, era um pai mais idoso, era um filho da velhice, então ele não sabia o que fazer. E o menino achava que ele podia fazer na escola, que ele fazia em casa, dominar todo mundo. Eu disse: olha, o fulaninho está precisando de uma disciplina, então eu quero passar para o senhor aqui uma orientação, uma forma muito eficaz, né, quase que exata, como uma forma matemática. A boa disciplina é igual a bom caráter. E o fulaninho acertou. Então é muito importante a gente pensar nisso também. Vamos avançar um pouquinho mais? Então, o que ele tem por limites, está aí repetindo. Educação é igual a ensino mais instrução. Nós colocamos no início, educação é igual a amor mais limites. E agora, educação é igual a ensino mais instrução. Mas não é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Vamos avançar mais um pouquinho. Qual a diferença entre ensino e instrução? Vocês acham que tem uma diferença? Tem alguma diferença? Tem? Acho que o ensino é a prática. A instrução pode ser mais teórica. Será que não seria o contrário? Eu acho que é um pouco, né? É. Então vamos lá, solta a próxima, só para a gente
ensina, eu coloquei palavras, mas obviamente que o ensino não passa só por palavras, né? Mas o ensino lida muito com o intelecto da criança. A gente joga no intelecto da criança um conteúdo. Eu posso ensinar qualquer coisa sobre ele. Eu posso ensinar ciências, eu posso ensinar como montar um quebra-cabeça, eu posso ensinar um monte de coisa, usando palavras. E eu vou alcançar o intelecto da criança. O intelecto. Agora, a instrução, ela vai se certificar de que o ensino está sendo levado à prática. A instrução. Porque a instrução, ela trabalha muito em cima do exemplo, mas não é só isso, trabalha em cima do exemplo. A instrução trabalha em cima da formação de hábitos, que passa pela repetição, que vai formar o caráter da criança. O ensino lida com o intelecto, a instrução lida com o caráter. E para lidar com o caráter, nós precisamos nos certificar de que a criança compreendeu o nosso ensino. Então, vamos pegar um exemplo bem bobinho. A gente ensina, por exemplo, a criança. Olha lá, a criança de 3 aninhos, curiosa, 4 aninhos, aquela fase de descobertas, de muita curiosidade. E a gente ensina, olha, não se deve mexer na bolsa da vovó, por exemplo, da titia. Uma visita, alguém chegou em casa. É um ensino, não é? Você usou palavras e você passou uma mensagem, você ensinou. Aí a criança, você se certifica, você entendeu o que a mamãe ensinou, o que o papai ensinou? Ok, entendeu. Aí chega lá a titia ou a vovó. E a criança vai e abre a bolsa da vovó. Ou da amiga. E aí o que a mamãe faz? Aí a mamãe vai usar de instrução, porque o ensino já foi passado. Agora é hora de instruir. Tira a criança, retira a criança. Olha, o que a mamãe já ensinou você? Aí a criança vai trazer na memória o que a mamãe ensinou, o que papai ensinou. E o que você está fazendo? Ou seja, ela está fazendo o contrário. E aí, nesse momento, entra uma disciplina. Seja uma conversa mais firme, à parte, seja uma retirada de privilégio, porque nós estamos trabalhando com o caráter. E o que acontece muitas vezes por parte dos pais? Os pais ficam muito em cima das palavras. Menino, não faz isso porque eu vou te bater. Que é uma palavra feia. Eu acho que na relação pais e filhos, o verbo bater é horrível. Eu vou disciplinar você. Vem cá, mamãe ama você e vou disciplinar você porque você, mamãe te ensinou algo e você escolheu fazer o contrário do que a mamãe ensinou. E quando nós fazemos isso, nós estamos treinando os nossos filhos para a vida. É para a vida. Né? Então, aplique essa disciplina, uma retirada de privilégio, pega a criança, tira do ambiente, vai conversar mais firme com a criança. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso, que a educação ela é baseada no amor e limites, no ensino e na instrução. Porque o ensino e a instrução andam juntos, né? Eu gosto de um texto do sábio, de Provérbios, que ele diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar. Instruir. Instruir, a gente mexe com a vontade da criança. A gente trabalha a vontade da criança, né? O caráter da criança. E é aí que se estabelece essa relação hierárquica, porque ela tem que compreender que tem alguém ali que está dando uma diretriz para ela, né? Que está dando uma voz de comando, no sentido de que, olha, você não pode fazer isso, eu já te ensinei, e você então escolheu fazer o contrário que eu te ensinei, então eu vou te retirar o privilégio. Né? Apenas um exemplo aqui de como trabalhar o caráter da criança. Um pouquinho mais. E agora nós vamos assistir um outro vídeo bem pequenininho, mas muito interessante. Pena que a imagem não está tão boa, né?
bacana isso aí? Olha, um bom exemplo é o melhor sermão. Então, como nós colocamos, né, no slide anterior, a instrução ela passa muito pelo exemplo, né, que não deixa de ser também um ensino. Mas ali, imediatamente, o garoto percebeu, olha, eu preciso imitar o meu pai. Né? A criança aprende muito pela imitação, pela referência, né? Pela modelagem, no sentido, quando se fala modelagem, é isso mesmo, ela tem um modelo, ela tem uma referência e ela busca copiar. Não é muito comum a garotinha, né? Que vai no quarto da mamãe, calça os sapatos da mamãe, coloca os colares da mamãe, usa a maquiagem da mamãe. Por quê? Porque ela observa que é isso que a mamãe faz. Então ela quer imitar. A criança aprende muito pela observação. E é muito interessante a gente pensar que as crianças são como esponjas, né? Elas estão o tempo todo observando e absorvendo. E aprende com a ação, com a atitude do responsável por ela, seja o papai, a mamãe, a pessoa que está ali. Eles estão o tempo todo aprendendo. E muitas vezes vocês são pais, já viveram isso, estão vivendo, né? Isso. A criança está lá brincando, né? Parece que ela está totalmente, né? Assim, viu? Totalmente imersa nos brinquedos, distraídas. Aí papai e mamãe estão conversando. De repente, o que a criança faz? Ela dá um palpite na conversa do papai e da mamãe. Porque a criança tem uma atenção flutuante, né? O cérebro, a mente aberta, o desenvolvimento. Então ela tem essa atenção flutuante. Eu estou aqui brincando, mas o meu ouvidinho está atento ao que o papai e mamãe está falando. E os olhinhos também atentos para aquilo que está acontecendo à volta. Então por isso que é muito importante. A instrução está muito vinculada também ao exemplo. Aquela história assim, olha, você tem que fazer porque eu estou falando que você tem que fazer, isso não existe. Você tem que fazer, mas papai, você não faz assim, papai. Mas eu estou falando para você fazer, você tem que fazer. Faça o que eu falo e não o que eu faço. Né? Essa é a educação de décadas atrás. Os pais eram assim, em relação com seus filhos. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Muito bem, nós estamos caminhando para o final. E vem uma última pergunta que eu acho muito interessante. Como você imagina seus filhos no futuro? Essa pergunta nos leva a quê? Nos leva a pensar em alvo, em projeto, em propósito. Por que educar filho, hoje que é criancinha de poucos meses, poucos anos, nós temos que ter a visão de futuro. O que nós queremos para os nossos filhos? Aonde nós desejamos que eles cheguem? Qual é o projeto de vida? Aí, Yara, mas você está falando que nós vamos sonhar pelos nossos filhos, projeto de vida? Não. Nós vamos conduzi-los para que eles alcancem o projeto de vida deles, mas esse projeto de vida será construído, a referência que eles terão para a construção desse projeto é exatamente a educação que a gente vai oferecer. Essa educação marcada por amor, limites, ensino e instrução. Então aí, o que você... Bom, Devi e a Nelma já chegaram do outro lado, meu marido e eu também já chegamos. Vai ser aqui a Taninha, tem a Vilma, tem a doutora Luciana, tem a Priscila, que daqui a um tempo, quem sabe, é Priscila, que é um ano, mais um netinho para mim, né? Não sei, né? Quem sabe? E aí, o que vocês pensam disso? Aí também já cumpriu a carreira. O que vocês pensam? Qual que é a visão de futuro? O que é imaginar o futuro? Que eles façam boas escolhas. Que eles façam boas escolhas. Por quê? Boas escolhas. Sejam felizes, sobretudo. Sejam honestos. Sejam felizes, sobretudo. Sejam felizes. Sejam felizes, honestos, boas escolhas. O que mais? Fiéis. Fiéis. A quem e a quem? Primeiro a Deus e depois, né, a família, talvez. Fiéis a Deus, fiéis à família. Mais alguma coisa?
amizades, com a sua própria família. Possam ter caráter, né? Hã? Possam ter caráter. Um caráter formado, né? E se a gente pensar que nós devemos sonhar para os nossos filhos, que eles sejam, né, o nosso tema, amor e limites, filhos saudáveis, se a gente pensar que nós devemos estabelecer um alvo para os nossos filhos, de maneira que eles sejam saudáveis do ponto de vista espiritual, não está colocado? Ok. Sem problema. Mas vamos registrar na cabeça. Que eles sejam saudáveis do ponto de vista... mas o vídeo é depois a gente passa esse vídeo e fecha. Saudáveis do ponto de vista espiritual, porque olha, o ser humano tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido pelo Eterno, Deus Supremo. Nenhum bem sobre a face da terra pode preencher o teu vazio. Nenhum bem. Que eles sejam saudáveis do ponto de vista emocional, para fazer as escolhas certas, equilibradas, que eles tenham saúde emocional, que não caiam na situação que aquela criança do primeiro vídeo já estava vivendo, que possivelmente, se não houver uma intervenção, né, uma criança com aquele comportamento no futuro, vai ser uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa dada, né, do ponto de vista da psicanálise, é chamado de perverso, a pessoa que nunca ouviu um não, um limite, pode desenvolver uma estrutura perversa. Não seria interessante a gente pensar nos nossos filhos saudáveis do ponto de vista social? O que vocês acham? Não é? E pensar em filhos saudáveis do ponto de vista social, o que vem à mente? Eles possam ter a sociedade, eles possam ter o seu ponto de vista, mostrar para as pessoas, aí fazem as boas escolhas. Segurança, né, na relação social, bons profissionais, romper com os medos. Ser bom marido, boa esposa, esperar. Ser bom marido, boa esposa, mais uma coisa daqui. Eu entendo, Yara, que você chegou num ponto espetacular aí, que essa palavra saudável, para mim ela é perfeita, porque no mundo hoje tem muitas pessoas doentes. São as pessoas doentes que desequilibram qualquer sociedade. Então, para mim, uma pessoa saudável é uma pessoa bem com ela mesma, bem vivida, bem estruturada, boa nos relacionamentos, perfeitamente curada, não é uma pessoa complicada, porque ela sabe o que ela é, tem consciência de quem ela é, sabe dos valores dela, tem o investimento perfeito dela. Então, eu acho que essa palavra saudável, em todos os níveis, é o objetivo, né, da educação dos filhos. É proporcionar que a sociedade tenha pessoas saudáveis que possam influenciar positivamente. Sendo agentes de transformação de uma sociedade, né? Então, para mim, olha, esse alvo está ali, o Xandão é meu filho, aqui minha nora, minha filha não pôde ouvir, né, o Gemo. Mas olha, são filhos que hoje fazem intervenções na sociedade. Seus filhos fazem intervenção na sociedade, né? Não é isso? Eu acho que esse é o mais importante, formar pessoas que tenham um papel na sociedade. Exatamente. Exatamente. Pessoas que conseguem o caráter. Exatamente. Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente refletir e pensar. Como eu imagino os meus filhos no futuro? Quais são os alvos, projetos, propósitos para eles? Pois eu não, acho que querida. eles têm que ter vindo à sociedade, eles têm que ter vindo à família, né? Porque esse vai ser a preparação da cidadania dele, Com certeza. da casa dele, da família, quando começar a falar a respeito. Quando falar que fé em Deus, essa fé em Deus também vai ser a família que vai levar. Que vai, exatamente, levá-la a internalizar isso. Queira ou não queira, a sua principal sempre é a família. A base dele, a raiz do filho sempre vai ser a família. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a gente ouve um discurso assim, olha, a sociedade está adoecendo as famílias, a mídia
está adoecendo as famílias. Não, é o contrário. A família está adoecendo a sociedade. Porque a família está doente. E a família doente é uma sociedade doente. Então tudo começa realmente da família. Por isso que a gente trabalhou tanto no início nessa questão da relação com os pais. Ok, vamos agora para o nosso vídeo e a gente faz um fechamento. Ok, Lisa? But I want to. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity. I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures. To show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I want you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Muito bom, né? Eu estou apaixonada por esse vídeo, porque acho que ele faz um fechamento em tudo que a gente trabalhou aqui, discutiu, né? É isso aí. E só para a gente fechar, agora fechando mesmo, 2 textos do sábio escritor, Provérbios de Salomão. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui para mim está um equilíbrio muito bacana. É o mandamento do pai, o pai que é aquela figura de autoridade, essa relação hierárquica, que define junto com a mamãe as regras de funcionamento do lar, de como educar a criança, e a mamãe se certifica de que esse mandamento que foi definido entre o papai e ela está sendo cumprido, né? E um outro texto, também Provérbios de Salomão, que eu já citei, instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que todos nós tenhamos de Deus graça e sabedoria, sobretudo para, através do nosso comportamento, como esse último vídeo mostra, nós ensinarmos nossos filhos que eles são extremamente amados, preciosos, especiais para um Deus que é amoroso e especial, que se chama Jesus Cristo. Obrigada pela participação de vocês, muito obrigada.